Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Bruna, host desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, muito importante e super em alta no momento de agora, né? Que é a obesidade. Bom, para falar comigo sobre esse assunto está o Dr. Fernando Gershman, professor do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Serviço de Endócrino e Metabologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Moinhos de Vento, ex-diretor da Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, possui estágio de pós-doutorado em pesquisa clínica no Departamento de Metabologia, Endocrinologia e Nutrição da Universidade de Washington, membro do Programa de Pós-Graduação de Endocrinologia e Metabologia da URGS, com quase 100 de artigos publicados na área de obesidade e diabetes. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. É um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado. Perfeito. Então, para começar essa conversa, que a gente precisa trazer, né, um fomento científico para esse tópico, queria perguntar para o senhor uma pergunta que é a base de todas, né? A obesidade, ela é uma falha pessoal ou ela é uma doença? Então, a obesidade ela comete ao redor de 60% da população ocidental. A gente tem hoje em dia ao redor de 2,1 bilhões de pessoas no mundo com excesso de peso. Segundo dados do Global Burnout Disease, que é um estudo epidemiológico que atinge quase 200 países do mundo, eu acho que é um dos inquéritos populacionais mais legais que tem. Então, assim, se fosse falha, né, nós não teríamos 6 em cada 10 pessoas, né, no mundo ocidental com o problema, né? Ainda mais sabendo que existe uma série de relações em estudos super bem conduzidos, demonstrando que a obesidade está associada ao desenvolvimento de uma série de doenças, que a gente chama de complicações, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, os distúrbios osteomusculares, como a osteoartrose de coluna, de quadril, de joelho, a insuficiência cardíaca, a doença arterial coronariana, mais de 31 tipos de câncer, que hoje em dia a gente já tem dados demonstrando que a obesidade está associada à depressão, ansiedade, doença do refluxo gastroesofágico, doença que acomete o fígado e que leva a cirrose, câncer e insuficiência hepática. Hoje, a obesidade em alguns lugares é a segunda maior causa de transplante hepático no mundo, em outros lugares é a terceira maior causa de transplante hepático no mundo. Então, o que a gente não pode chamar é obesidade de falha de caráter. Definitivamente, a obesidade é uma doença. Perfeito. E quando a gente pensa assim, na obesidade, assim, o senhor recebe um paciente no consultório, né? Por que é importante a gente não só o paciente chegar e eu quero emagrecer, qual que é o remédio que eu vou tomar? O que vem por trás da avaliação desse paciente? Como o senhor trouxe, né? É uma doença multifatorial que vai levar a outras multidoenças, né? O que é a importância dessa avaliação? Como é que é feita essa avaliação desse paciente? Acho que o primeiro aspecto é que quando o paciente vem nos procurar, ele passa por uma barreira que é o estigma. Né? A gente tem vários dados mostrando que ao redor de 40% dos pacientes que têm excesso de peso se auto-estigmatizam por causa da doença. Eles se sentem culpados, eles acham que têm uma incapacidade, né, de agir tentando reverter o problema, então eles sentem que é uma falha, como tu mesmo mencionaste, uma falha de caráter, né? E isso gera muita frustração. Então, para eles chegarem na avaliação no consultório, eles passaram por um longo processo de maturação e de maturidade em que a angústia começa a vencer, né, a resistência, e eles acabam, muitas vezes, então, vindo lá depois que esse processo está maduro para nos procurar, depois de muito sofrimento, né, gerado por isso. Então, quando eles chegam no consultório, a gente tem que explicar que realmente isso não é um problema comportamental, no sentido de é um comportamento gerado por eles que está causando um problema, né? Isso existe todo um processo que a gente sabe nas últimas 3 décadas de desenvolvimento de pesquisa, que é um processo bioquímico, né, de anormalidade do nosso corpo, muitas vezes por desregulação genética também associada, também por estímulos ambientais, né? Então, existe uma série de estímulos que interagem com a genética e acabam, então, resultando uma série de problemas moleculares que geram ganho de peso e que, para isso, nós temos uma série de tratamentos que a gente pode fazer. No entanto, eu acho que é o fundamental aí é que, primeiro, o paciente tem que ser avaliado e, para isso, uma boa avaliação clínica é muito importante, né? Então,
eu sempre recomendo para os pacientes que quem vai avaliar ele tem que ser alguém com extremo conhecimento clínico, de clínica geral em primeiro lugar. Perfeito. Porque a obesidade acomete todos os sistemas do corpo. Perfeito. E o paciente tem que ser avaliado como um todo. Então, fazer uma boa entrevista médica, conversar, tentar entender todos os aspectos da saúde do paciente, como é que ele está fazendo a avaliação clínica de check-up, avaliação continuada. O médico que trata a obesidade pode acompanhar a parte de check-up e ser o médico de referência no check-up do paciente. O médico vai fazer uma avaliação das complicações relacionadas à obesidade, então vai fazer uma revisão de todos os sistemas corporais para ver o que a obesidade acometeu. E na entrevista no exame físico, a gente já começa a identificar uma série de questões, né, que vão ser depois complementadas com a investigação laboratorial, seja ela por exame de sangue, por urina, por exames de imagem corporal, que são necessários muitas vezes, né, em que a gente vai estadiar, a gente vai avaliar o nível de complicação que a obesidade causou no paciente. E baseado nisso aí, a gente vai então fazer um diagnóstico geral, né, e vai tentar definir com o paciente quais são as estratégias de tratamento que a gente pode utilizar. Que sejam elas estratégias de mudança de estilo de vida, que englobam atividade física, dieta, estratégias de psicoterapia, e a modalidade terapêutica mais adequada para isso, ou a mais testada a nível científico, é a terapia cognitivo-comportamental. Ótimo. Né? E aí a gente vai, então, para o manejo farmacológico da obesidade. Né? Antigamente, a gente fazia o tratamento primeiro comportamental, de estilo de vida, e depois o manejo farmacológico, mas eu acho que a gente perde uma série de janelas de oportunidade de tratar esse paciente. Houve uma evolução muito importante no manejo farmacológico. Né? Nós temos hoje em dia, os tratamentos são muito mais seguros do que no passado. Perfeito. E a gente está começando a recomendar agora que os pacientes, quando cheguem já com problema no consultório, que já, se for possível, comece com mudança de estilo de vida, mais o manejo farmacológico já junto. Mas a possibilidade de fazer só manejo de mudança de estilo de vida primeiro e depois manejo farmacológico também é possível. Isso tem que ser definido em decisão que a gente chama de decisão compartilhada com o paciente. Perfeito. E um ponto interessante também, porque tem muitos pacientes que são obesos, né, e acabam usando isso como... até a gente tem na internet aí influenciadores obesos que são pró-obesidade, né, falando que, mas eu sou obeso, mas eu sou saudável, eu sou um obeso saudável, meus exames laboratoriais são ótimos, eu não tenho problema de saúde nenhum. E o senhor trouxe, né, que é a importância da avaliação clínica completa do paciente. Como é que pode um paciente ser obeso e saudável? Existe essa relação ou é uma doença que daqui a pouco vai aparecer, ainda não se manifestou e vão surgir outras consequências? Nós temos vários dados epidemiológicos mostrando que a obesidade é um fator de risco com uma série de doenças. Então, muitas vezes, tu não tem manifestação de complicações ainda, mas existe o risco de desenvolver ao longo do tempo maior do que uma pessoa que não tem obesidade. Então, a gente não pode dizer que uma pessoa tem obesidade saudável. Perfeito. Tá? É a mesma coisa que a gente pegar e vamos fazer uma analogia, porque eu acho que aí vem a questão de estigma. A gente não reconhecer a obesidade como problema de saúde. Né? Vamos pegar tabagismo. Né? Quem é que fala hoje em dia que uma pessoa existe tabagismo saudável? Fumante saudável. Fumante saudável. Né? Sabendo que existe uma série de riscos de doenças, que a pessoa já pode ter doenças junto. Né? E tem um pesquisador de Harvard, que é o Lee Kaplan, ele fala nas peças dele, ele é responsável pelo programa de Obesity Medicine em Harvard, e ele fala uma frase muito interessante, né? Alguém fala em câncer saudável? Perfeito. Não, ninguém fala em câncer saudável. E obesidade mata milhões de pessoas no mundo, tem vários dados epidemiológicos. Então, como é que a gente pode considerar, né, um conceito de obesidade saudável, né, obesidade metabolicamente saudável? A gente pode, eventualmente, avaliar um paciente e não identificar nenhuma alteração metabólica nele naquele momento, mas o fato é que os exames laboratoriais que a gente faz a nível clínico, eles não identificam, mas eu, como pesquisador, quando faço uma avaliação aprofundada em pesquisa, né, com os meus pacientes, em protocolo de pesquisa que a gente faz nos nossos programas de pós-graduação, a gente identifica uma série de anormalidades que em rotina laboratória a gente não pega. Perfeito. Né? Que elas estão aí, sim, né? E estão aí na grande maioria dos pacientes. Perfeito. Essa analogia do tabagismo é perfeita, né? Porque o paciente fuma hoje, tá saudável, mas e o futuro dele, né? Então, eu acho que é muito importante a gente bater na tecla de que a obesidade, sim, é uma doença,
porque ela precisa de tratamento. Né? O paciente, ele, ao mesmo tempo que ele precisa ser acolhido, né? E como o senhor mesmo falou, que ele precisa ser acolhido no sentido de que aquilo não é culpa dele, que pode ser algo muito genético, pode ser algo biológico, mas que precisa de tratamento. E vai depender dele também para que o tratamento ocorra de forma adequada. E quando a gente pensa em fatores ambientais, né, que o senhor trouxe, a gente tem os fatores genéticos, biológicos e fatores ambientais. Quando a gente pensa em estilo de vida, entrando um pouquinho na parte da alimentação, realizando as suas pesquisas, o senhor pode nos trazer algum dado em relação a algum tipo de padrão de alimentação que pode ser mais favorável ao desenvolvimento da diabetes? A gente sabe que no mundo ocidental a gente tem um padrão bem de alimentação, né, mais problemático, o consumo aumentar de alimentos ultraprocessados, que a gente já sabe que tem uma complicação, né, e um maior risco para diversas doenças, e para a obesidade essa é uma linha também tênue, é uma conversa entre esses dois padrões de vida? Sem a menor sombra de dúvidas, a gente tem uma série de dados epidemiológicos mostrando que os alimentos processados e ultraprocessados estão associados ao maior ganho de peso. Nós mesmos estamos fazendo agora análises que sugerem que o consumo de alimentos processados aumenta realmente o consumo calórico. Tá? Os dados, para nós, são bem claros em relação a isso. E tem dados a longo prazo demonstrando que quem tem um consumo maior de alimentos processados e ultraprocessados vai ganhar mais peso e vai ter associação com o desenvolvimento de novas doenças, como, por exemplo, câncer, diabetes e doença cardiovascular. Eu acho que essa é uma pesquisa ainda em evolução. Né? O conceito de processados e ultraprocessados, como é visto hoje em dia, é um conceito novo. Né? E a gente tem, eu acho que a honra de dizer que foi feito pelo grupo do NUPEM, né, em São Paulo. E foi muito bem definido. Então, acho que é um conceito muito brasileiro e que foi abraçado no mundo inteiro. E eu acho que eles têm o mérito de ter demonstrado vários dados epidemiológicos sugerindo a relação entre alimentos processados e ultraprocessados e desenvolvimento de complicações, entre elas obesidade, e em quem tem obesidade, de complicações relacionadas à obesidade. Nós temos também, eu acho que, uma série de componentes da dieta que fazem mal para a saúde em estudos epidemiológicos. Entre eles, o consumo de gordura saturada e trans, tem vários dados demonstrando isso. O alimento de açúcar refinado, não à toa a Associação, a Organização Mundial da Saúde, preconizava que o consumo de valor energético total fosse menor que 10% em açúcar diário. Acho que eu me lembro agora, passou para 5%. Isso. Né? A gente tem uma questão de consumo também, a questão hoje em dia dos adoçantes, né? Que até então não era. Agora tem alguns dados epidemiológicos que foram encomendados pela própria Organização Mundial da Saúde, que é uma questão global, demonstrando que talvez tenha uma associação entre o consumo de adoçantes, né, e um aumento de risco de câncer. Mas é um dado frágil da literatura e por causa disso, porque existe uma questão em aberto, a Organização Mundial da Saúde tem recomendado em que pessoas que não tenham diabetes não consumam adoçante, né, com o propósito de perder peso. Perfeito. Né? Mas vamos deixar bem claro, pessoas com diabetes, existe a recomendação formal de uso de adoçantes, não seria um problema as pessoas usarem. Não quero gerar nenhum pânico com essa questão. Sim, né? Eu mesmo uso adoçante, então não vejo um grande problema. Mas a Organização Mundial da Saúde foi conservadora em tentar assegurar uma saúde pública no momento que a gente tem ainda pouco dado na literatura a respeito do assunto. Existem dados abertos e que geram a hipótese de que pode, eventualmente, causar algum problema para a saúde. E são tipos, né, de adoçantes, não são todos os adoçantes que vão ter esse maior risco. E um ponto importante que a gente pode entrar, né, pensando na dieta, porque isso é um fator bem relevante, assim. A gente tem cada vez mais surgindo padrões de dieta que são fazem aquelas promessas milagrosas de que vão emagrecer. E o uso dos adoçantes foi isso uma época, né? Você quer emagrecer, então vai consumir somente alimentos diet, alimentos sem açúcar. É assim que você vai perder peso, né? A gente já teve aí a dieta cetogênica como o auge da dieta para perda de peso. A dieta da lua. Então, cada dia a gente tem uma dieta do tipo sanguíneo, esses dias eu ouvi falar. Então, todos os dias saem alguma dieta aí da gaveta para uma promessa milagrosa de emagrecimento. E aí, pensando, né, no tratamento da obesidade, existe algum padrão dietético que a gente pode falar, esse é o padrão que vai fazer todo mundo emagrecer e vai ser o tratamento correto da obesidade?
A avaliação tem que ser personalizada. Eu acho que tem que levar em conta o que os pacientes gostam de alimentos. Porque não adianta a gente dar um plano alimentar para um paciente em que ele não gosta, né? Não faz parte dos valores culturais do paciente. Então, a gente tem que tentar entender como é que é o hábito. Eu acho que na consulta a gente entra muito em detalhe como é que é a rotina diária no meio da semana e no fim de semana. Perfeito. Né? Porque muda. Como é que é a relação da alimentação com os familiares, porque isso é uma coisa muito importante. Quando a gente tem familiares que apoiam o tratamento, né, o resultado é muito melhor. E então a gente tem que tentar entender como é que os familiares encaram a obesidade na pessoa. Perfeito. Né, para poder tentar discutir com os familiares também como é que eles podem apoiar aquele paciente em relação ao manejo. E aí a gente tem vários dados na literatura mostrando dietas que são seguras, tá, a longo prazo. Entre elas, a dieta de restrição de carboidratos é uma dieta segura. A dieta pobre em gordura também é segura. Né? Uma dieta hiperproteica, rica em fibras e com baixo índice glicêmico também é segura. Perfeito. A dieta de jejum intermitente, ou aquela que a gente chama de time restricting, né? Que é de tempo limitado de alimentação, que não é a mesma coisa que de jejum intermitente. Né? Tem vários dados na literatura mostrando segurança em se fazer essa dieta. E não existe, aparentemente, dados mostrando superioridade em termos de perda de peso de uma dieta em relação à outra. Tem, bem pelo contrário, tem dados na literatura mostrando que não tem diferença em termos de perda de peso a longo prazo entre essas dietas. Né? O que é importante, ao meu ver, é motivar o paciente a se engajar num programa de mudança de estilo de vida, tornar ele consciente em relação ao problema da obesidade, tentar entender com o paciente qual é a melhor opção em decisão compartilhada, nós escolhemos um tipo de dieta, começar com essa dieta e aí modulando o plano alimentar dele ao longo do tempo, porque existe uma série de dinâmicas. O paciente pode fazer um estágio fora, o paciente pode passar por uma situação de contexto familiar difícil, né, por uma situação de alguém na família que está doente. Né, e isso acaba quebrando muitas vezes a rotina e engajamento e disciplina no próprio tratamento. Então, como é que nós vamos levar isso em consideração, né, no tratamento? Tudo isso tem que ser levado em conta e não dá para ser uma coisa estática. O paciente pode começar com a dieta e depois, olha, vamos mudar agora, porque só a gente experimenta outra coisa, né? E vai indo, né, uma atrás da outra, porque realmente tem várias dietas saudáveis. Obviamente tem dietas que não são saudáveis, né? Então a gente tem que cuidar um pouco, né, com a mídia social, com a desinformação que está acontecendo na mídia nesse sentido. Eu acho que é bem importante a gente trazer isso e reforçar de que não existe superioridade entre as dietas, né? Então, não se caiam no engano de uma promessa milagrosa de uma dieta que vai surgindo aí nas redes sociais, sendo que a gente tem aqui um pesquisador renomado nos trazendo que não existe superioridade entre as dietas se feito com acompanhamento de forma adequada, com um profissional adequado. Uma coisa que eu gosto de falar assim, é que a dieta, não é o paciente que tem que se adaptar à dieta, a dieta também tem que se adaptar à vida do paciente, porque senão não dá continuidade. Perfeito, né? É isso aí. E a outra coisa que eu acho que é importante é que quando o paciente chega no consultório, depois de começar o tratamento, e ele tem a percepção que ele falhou na dieta, a gente tem que mostrar para ele que isso é natural, e que faz parte do tratamento, e é um processo de amadurecimento, né, que a gente tem que construir junto. E a gente tenta identificar alguns pontos que podem ser corrigidos e tentar, com o paciente, ver o que a gente pode mudar no hábito de vida para fazer com que ele tenha uma boa resposta com o tempo. E isso tem demonstrado inúmeros exemplos, muito sucesso, né, em termos de resposta terapêutica. Agora mesmo, a semana retrasada, tinha uma paciente minha que está fazendo tratamento para infertilidade. Né, ela tem excesso de peso, ela tem uma obesidade realmente grau 3, que é uma obesidade muito importante, e isso atrapalha também na questão da fertilidade. Então, ela entrou num programa de intervenção de mudança de tratamento farmacológico, com o que tem de melhor em termos de tratamento. A resposta foi parcial, ela não foi totalmente, eu diria, adequada. Nós já estamos há alguns meses fazendo. Ela já tinha uma estratégia associada de mudança de estilo de vida, mas a gente resolveu mudar a estratégia e mudou o tipo de dieta e a quantidade de calorias na dieta, e ela deslanchou o tratamento. E eu acho que esse é um conceito muito legal, que é o tratamento assim, essas terapias novas que a gente tem com medicamento, elas são super bacanas, o impacto é super legal, mas a gente não pode achar que ela vai fazer tudo com o paciente. Fazer um milagre para o paciente. Então, esse é um exemplo claro que, mudando o esquema dietético, mesmo na vigência do que tem de melhor em tecnologia,
de medicamento para o paciente, houve uma resposta que foi definida pela dieta. Perfeito. Né? Mostrando que a coisa é dinâmica e que a gente tem que tentar ter a sensatez de sentir o paciente, ter um bom feeling, né? Do que a gente pode mudar, do que ele pode abraçar, né? E não se sentir angustiado que não vai conseguir abraçar aquilo lá, levando em conta a depressão, a ansiedade, outras questões que são muito importantes, que podem influenciar muito na determinação do curso do tratamento que a gente está oferecendo para ele. Perfeito. E aí uma paciente que daqui a pouco estava se sentindo até culpada, né? Que o tratamento está com a última medicação, né? De alta qualidade. Poxa, e não estou conseguindo. E eu ajusto na dieta, um ajuste fino que resolve. Fez todo o resultado. E a questão do conceito de autoestimatização, né? Tem dados mostrando que 1/4 dos americanos tem autoestimação profunda em relação à obesidade, que isso impacta em termos de desenvolvimento de depressão, ansiedade e que piora a expectativa de vida deles por causa da autoestimatização que tem. Nossa. E entrando na linha dos medicamentos, né? Porque a gente tem hoje em dia cada vez mais informação nas redes, e isso é algo muito bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque a gente acaba que com a informação vão ter pessoas que vão vender medicamentos de forma errada e as pessoas vão comprar medicamentos sem acompanhamento e vão esperar que o medicamento faça todo o resultado. Como é que funciona, né, esses novos medicamentos agonistas de GLP-1? Como é que é a ação deles no nosso organismo? E é para todo mundo pode usar? Como é que... Perfeito. Explica um pouquinho para nós. Nós temos 6 classes de medicações no Brasil, 6 tipos de medicações no Brasil aprovadas hoje em dia para obesidade. Os análogos de GLP-1, nós temos 2 dessas medicações, que é a liraglutida, nome comercial Saxenda, e a semaglutida, que o nome comercial é o Wegovy, não é o Ozempic, porque o Ozempic é para diabetes. Né? Mas é a mesma coisa que o Ozempic, só que a dose é maior. Né? A gente usa doses maiores para o tratamento da obesidade, porque dose menor já é suficiente para controlar o diabetes, mas doses maiores são necessárias para tratar a obesidade. Então, essas medicações elas são derivadas, tá? Elas são sintetizadas com modificações em relação ao hormônio natural que nós temos, que é o GLP-1, que é o hormônio que é produzido pelo nosso tubo digestivo quando a gente está comendo. Né? E ele libera na circulação e faz uma série de efeitos biológicos no corpo. Entre eles, controlar a produção de insulina pelo pâncreas, então por isso que é um bom tratamento para o diabetes. Outro é agir no nosso cérebro, na parte do nosso cérebro que regula o apetite, que é o hipotálamo. Então ele acaba estimulando a saciedade e inibindo o apetite. E também age no estômago, retardando o esvaziamento do estômago. A gente tem quando o alimento entra no estômago, existe o esvaziamento do estômago com o tempo. O estômago digere os alimentos e depois expulsa os alimentos para o intestino. Isso a gente chama de esvaziamento gástrico. E isso tem um tempo de duração. E essas medicações retardam esse esvaziamento. Então, elas acabam causando uma saciedade precoce. As pessoas comem, muitas vezes elas reclamam, doutor, eu boto no prato o que eu quero comer, chega na metade do que eu comi e não quero mais porque não dá mais vontade. Né? Isso pela ação a nível de cérebro, no hipotálamo, e o hipotálamo ativa o centro da saciedade, dizendo pode parar de comer. E a outra coisa é porque a pessoa se sente mais cheia, né? E acaba não tendo mais a vontade de se alimentar. Né? Tem gente que encara isso como algo importante e bom no tratamento. Tem gente que não gosta muito, eventualmente até pode se sentir um pouco desconfortável com isso. Se a barreira, né? Se a barreira do retardo do esvaziamento é muito intensa, a pessoa pode até sentir isso como náusea, né? Que é um dos efeitos adversos dessas medicações. Depois a gente pode falar mais sobre a questão de efeitos adversos. Então, essas medicações agem dessa maneira. Né? A primeira, que é a liraglutida, que é o Saxenda, é uma medicação injetável que a gente usa uma vez por dia. Né? Ela tem uma redução, um impacto importante. Ela realmente transformou o nosso modo de ver no manejo da obesidade. Ela foi lançada no Brasil em 2015 e a causa, em média, uma perda de peso de 8%. Se a gente subtrair o efeito placebo, dá ao redor de 6%. Mas em média, porque tem 30% das pessoas perdem mais do que 10% e 15% das pessoas perdem mais do que 15% do peso. Então, tem pessoas que respondem muito bem à medicação per si. A semaglutida já é uma medicação que é na dose de 1 mg o Ozempic, na dose de 2,4 mg o Wegovy. É a medicação mais moderna, ela foi lançada no Brasil lá por 2018, 2017, que eu me lembre. Ela age da mesma maneira como a liraglutida, mas ela é aplicada uma vez por semana só, na forma injetável via subcutânea.
e ela causa uma perda de peso na dose de 2,4 miligramas, que é a dose oficial para a obesidade, de em média de 13%. Se a gente adicionar o efeito placebo, vai a 15%, 16%, 17%. Né? Então, é um impacto bem importante. Sendo que 50% dos pacientes podem perder mais do que 15% do peso e 30% dos pacientes chegam a perder mais do que 20% do peso, né? Que é um dado bem importante. Né? E quase 15% perdem mais do que 25% do peso usando essa medicação. Óbvio que não é algo que a gente vai esperar em uma semana ou um mês. Sim. Né? A gente nem quer isso. Essa resposta ela tem uma curva natural de perda de peso que acontece, em média, com um pico máximo em ao redor de um ano. Tá? E a gente não pode esquecer que essas medicações elas têm um período de ajustamento. Então, a gente começa com uma dose muito pequena para tentar diminuir o risco de efeitos adversos e vai progredindo. Então, o Wegovy a gente começa com uma dose de 0,25, em um mês vai para 0,5, em 2 meses vai para 2 miligramas, em 3 meses vai para 1,7, em 4 meses... Demora 16 semanas para atingir a dose plena dele. Né? Então, e depois, existe mais 6 meses para a pessoa atingir o nadir, né? Que é a perda de peso máximo. O que acontece muitas vezes, os pacientes relatam, quando vêm no consultório, que a medicação não está mais fazendo efeito porque eu não estou perdendo mais peso. Tá? E isso, na verdade, é um conceito que a gente espera. Né? É o conceito de platô, de perda de peso. Né? Mas a pessoa vai manter o peso perdido, e aquele peso muitas vezes entre 10% e 20% de perda de peso, na maioria dos pacientes, que é o peso que a gente quer como tratamento. Né? Lembrando que a obesidade é uma doença crônica que precisa de tratamento continuado, assim como o diabetes, assim como o colesterol elevado, assim como a pressão alta. E se a gente lembrar novamente, essas doenças como hipertensão e diabetes são doenças que, se a gente parar de usar as medicações antihipertensivas para hipertensão, hipoglicemiantes orais ou injetáveis para diabetes, o que acontece? A pessoa acaba subindo a pressão e acaba subindo a glicose. Sim. O que a gente tem que tentar pensar é que o peso, os quilos, é que nem a medida de pressão, é que nem a medida de glicemia. Se a gente parar de usar a medicação, a pessoa vai acabar retornando com o peso anterior depois de algum tempo. Tem uma altíssima probabilidade de recuperar o peso perdido. Daí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas então por que eu vou usar elas? Porque a gente quer tentar prevenir as complicações da obesidade. E tem já dados hoje em dia com a semaglutida 2,4 miligramas, o Wegovy, demonstrando em pessoas que têm doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, que elas têm uma redução de mortalidade com a medicação. Dentro de todas as modalidades terapêuticas para a obesidade que a gente pode utilizar, incluindo aí atividade física, dieta, manejo farmacológico, é o único estudo que demonstrou em ensaio clínico randomizado, que é a melhor maneira pela qual a gente pode provar que o tratamento é eficaz, redução de mortalidade cardiovascular com algum tipo de tratamento. Excetuando-se cirurgia bariátrica, que a gente pode depois tocar no assunto. Perfeito. Cirurgia bariátrica tem dados mostrando redução de mortalidade também. Perfeito. Então, para um paciente que quer iniciar um tratamento de obesidade, né? A gente pensa, existe alguma ordem dos tratamentos? Por exemplo, assim, a primeira escolha vai ser a mudança de dieta, depois, agora o senhor falou que o medicamento já está entrando como primeira linha de tratamento também. Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, a gente já pensa em num futuro um pouco maior? A gente usualmente, primeiro, tem que saber, tem que entender a acessibilidade do paciente às tecnologias de medicação, porque se o paciente não tem como comprar uma medicação para obesidade, e agora, a semana passada, no Brasil, né, a Conitec acabou não aprovando a incorporação da liraglutida, né, do Saxenda, e da semaglutida, que é o Wegovy, no sistema público de saúde. Então, a gente continua não tendo opções de manejo farmacológico para obesidade no sistema público de saúde. Então, essas terapias têm que ser compradas pelos pacientes. Então, se o paciente não tem condições de comprar as medicações, né, e ele é acompanhado pelo sistema público de saúde, a gente pode indicar, né, em situações que tem indicação clínica formal, cirurgia bariátrica para os pacientes. Não é para todo mundo, mas é para um grupo de pacientes que tem critérios para isso. Eles têm que passar uma abordagem de equipe multidisciplinar e aí tentar daí fazer. Mas antes disso, tem que fazer uma mudança de vida, né, por um período de 1 a 2 anos de duração,
tem que se demonstrar falha terapêutica com a mudança de vida. Né? Se o paciente tem acesso às medicações, adiciona-se as medicações, se avalia a resposta ao tratamento e daí, nesse período de 1 a 2 anos, se por acaso existe falha, a gente pode propor para o paciente, né, cirurgia bariátrica. Não é a maioria dos pacientes que quer fazer, né, e não é a maioria dos pacientes que tem, ainda assim, indicação formal de tratamento com cirurgia bariátrica, mas é muito pouco indicado no Brasil e deveria ser mais indicado a cirurgia bariátrica no Brasil. Perfeito. E quando a gente pensa em efeitos colaterais, né, que muitos... até receios dos pacientes, tanto com medicação quanto bariátrica, são os efeitos, né? E aí, pensando nas medicações, o que a gente pode ter de algum efeito colateral? Ou existe algum grupo de pacientes que não tem indicação, ou tem contraindicação do uso da medicação? Então, para os análogos de GLP-1, a gente tem a contraindicação em quem tem um subtipo de câncer de tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide, que não é o mais usual, tá? E quem tem um tipo de doença muito pouco usual, que é a neoplasia endócrina múltipla, que são pessoas que desenvolvem mais de um tipo de câncer de origem endocrinológica. Por exemplo, ou um tumor de origem endocrinológica, um tumor de paratireoide, de glândula adrenal, né, e outro tipo de tumor, de pâncreas, por exemplo, ou eventualmente algum tipo de tumor dermatológico, né, em si. Então, esses pacientes têm contraindicação absoluta a usar os análogos de GLP-1, mas é uma grande minoria dos pacientes. Né? Nos pacientes que... tem uma outra classe de medicação que a gente não chegou a mencionar, nova, que são os biagonistas. Né? Que é a tirzepatida, que entrou no mercado desde o ano passado, quer dizer, desde esse ano, na verdade, mas está aprovado para diabetes desde o ano passado, e está aprovado para obesidade há poucas semanas, né, que é o Mounjaro, nome comercial, e que é uma medicação que também tem uma eficácia muito importante. Hoje em dia, a nível global, é a medicação que a gente sabe lançada, né, e com testes de segurança mais bem estudado, com mais eficácia a nível de perda de peso. Tá? A gente está ainda aguardando os resultados do Mounjaro para a segurança cardiovascular, mas antecipando até, eles vão ser divulgados para diabetes agora em setembro no Congresso Europeu de Diabetes, e segundo o release da Lilly, que é a empresa que produz a medicação, houve benefício cardiovascular com o Mounjaro, mostrando sólidas evidências que ele é seguro para a saúde cardiovascular, e isso é uma coisa muito legal. Também. O Mounjaro ele é mais efetivo que o Wegovy para perda de peso. Ele chega a atingir, nós atingimos com o Mounjaro perdas que chegam a 60% de perda de peso, 60% mais em pessoas com mais pessoas que têm. Qual é a porcentagem de pessoas que perdem mais do que 20% do peso? É 60%. Chega a 40% a perda de peso maior que 25% com essa medicação. Então, a gente está atingindo outros patamares já de perda de peso que a gente não atingia com o Mounjaro em relação às outras medicações. Óbvio que a acessibilidade é muito pequena, são medicações muito caras, elas têm que ser usadas a longo prazo. Né? E talvez no futuro a gente tenha uma possibilidade de saber quem é a pequena porcentagem de pessoas, tem uma pequena porcentagem de sortudos, tá? Que usando essas medicações eles podem parar. Tá? E a gente não sabe quem são eles. A gente não tem ainda o perfil de pessoas que a gente sabe. E talvez a gente tenha ferramentas de avaliação dos pacientes, né? Uma avaliação que a gente possa fazer no futuro, que vai determinar, esse paciente aqui talvez possa parar de usar a medicação, e esse aqui vai ter que continuar usando a medicação, porque senão vai vai recuperar o peso perdido. Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes, né? E que começam usando a medicação e aí pensam que vão parar. E aí, assim, eu vou usar pelo 1 ano, que vai ser o efeito ali do platô, perdi meu peso, paro, e aí eu vou reganhar o peso, né? Então, esse entendimento da medicação, ela vai ser literalmente uma medicação para tratamento crônico, né? Então, vai ser de uso contínuo. E ele vai mudar a dosagem? Como é que funciona assim, esse tratamento contínuo? Bruna, essa pergunta foi muito importante, muito relevante. Tá? Assim, a preconização é que não se mude, tá? Que se faça uso contínuo. Mas a gente sabe que isso daí é muito difícil com uma medicação muito cara. Tá? Então, a gente pode fazer N
questões. A gente discute isso a priori com o paciente. Acho que tem que deixar claro para ele: só isso não é uma coisa que vai te causar um milagre, tu vai tratar, perder peso e tchau. Depois tu não vai precisar mais usar nunca mais nada, né? Tem que deixar muito claro isso com o paciente. O que muitas vezes eu combino com o paciente é que assim, vamos tentar ver qual é a tua dose máxima tolerável. Né? Tem uma porcentagem de pacientes, uma porcentagem muito importante de pacientes que não tem nenhum efeito adverso, mas tem pacientes que têm, e talvez a gente tenha que parar numa dose, né? Na progressão de dose. E aí, quando a gente parar, vamos ver qual vai ser o teu platô com o tempo. Quando o paciente começa a ficar 2, 3 meses, mais ou menos, com o mesmo peso. Né? E aí a gente pode tentar combinar de a gente tentar reduzir a dose da medicação aos poucos, né? Fazer uma monitorização intensiva do peso. Então, minha recomendação é que a pessoa faça a monitorização diária do peso, tá? Sempre ao acordar, pós-micção, de preferência sem roupa, com uma balança própria, individual, ou com roupas leves numa farmácia, por exemplo. Né? E aí a gente combina um peso sentinela. Vamos supor que o paciente tinha 90 quilos e atingiu 70 com a medicação, né? O platô. A gente pode combinar. Se tu atingir 72 quilos, a gente volta àquela dose anterior que tu estavas usando. Né? Então, eu acho que essa preparação, essa combinação tem que ser muito bem feita com o paciente, porque muito seguido acontece: eu parei de usar, doutor, e daí fiquei 6 meses sem usar, e o paciente volta aos 90 quilos novamente, perdeu todo o benefício, todo aquele investimento financeiro que ele fez, investimento em saúde, alguma fração dos pacientes, eu acho que isso é algo importante. Tem problemas muito sérios relacionados à obesidade, volta tudo a descompensar. Né? Exemplo, o paciente tem hérnia de disco associada à obesidade, né? Perdeu 20 quilos, se manteve bem funcionalmente, continua até fazendo atividade física, trabalhando, podendo carregar um filho no colo, né? E aí retorna o peso perdido, ele volta a ter aquele peso, volta toda a doença. Muitas vezes tem uma crise, né, crise de coluna, para no hospital, tem que fazer uma cirurgia porque parou a medicação, que é uma coisa inadmissível, né? Então, literalmente, a gente não está falando de uma pessoa de dar uma medicação estética, a gente está falando de uma doença muito séria, com uma série de problemas de saúde. Perfeito. E aí, quando a gente pensa em... Existe, por exemplo, assim, eu estou usando a medicação. Existe algum exame laboratorial que deve ser acompanhado, que vá no processo da medicação interromper essa medicação? Alguma alteração de parâmetro que possa ser necessária a avaliação? Algo que a gente pode fazer, e eu acho que isso é uma coisa que a gente está aprendendo agora, existe agora um conceito que é de obesidade sarcopênica. Né? Então, muitos pacientes têm perda de massa muscular com obesidade. Né? Tem excesso de peso, mas tem menos massa muscular que deveria ter. Isso causa pior de funcionalidade do paciente durante o dia, ele tem menos capacidade funcional, fica mais fatigado, né? Não consegue fazer muitas vezes as atividades diárias. E quando a gente causa qualquer tipo de perda de peso, qualquer tratamento, existe perda de massa magra e muscular junto. Né? Isso não é pior com medicações de obesidade. Então, se a pessoa perde 10 quilos com dieta, 10 quilos com atividade física, ou 10 quilos com medicação, ou 10 quilos com cirurgia, ao redor de 1/4 a 1/5 do peso perdido vai ser massa magra e massa muscular. Então, a gente tem que tentar monitorizar essa perda de peso e a gente tem recomendado que a gente faça a avaliação de sarcopenia nos pacientes para avaliar antes mesmo de começar o tratamento. E aí os pacientes já têm essa sarcopenia estabelecida, precisa ser tratado antes ou precisa ser mais acompanhado? Porque o que pode muito acontecer também, os pacientes usam a medicação, não fazem um acompanhamento dietético e aí consomem maior quantidade de carboidratos porque é algo mais palatável e aí é o que conseguem consumir naquele período de fome, né, que acaba sendo reduzido pela saciedade do medicamento, e esquecem da proteína, que isso que muitos têm se visto, né, os pacientes com um padrão dietético muito alterado com o uso de medicação. E aí, sim, claro que vai piorar, né, o quadro de sarcopenia. Então, esses pacientes que já têm o quadro de sarcopenia estabelecido, uma pré-sarcopenia, precisa ser mais investida essa questão da dieta, ou todo mundo, na verdade, vai ter que prestar atenção na mudança dietética? Bom, aí entra o conceito de equipe multidisciplinar. Perfeito. Né? A gente faz a avaliação da composição corporal, a gente tem vários instrumentos para isso, desde os instrumentos mais simples, que é a prega cutânea, até a biopenassimetria, que é um instrumento acessível,
pode ser mais barato ou mais caro, dependendo do instrumento que tu tem no consultório. Mas uma coisa que a gente tem feito de maneira consistente nos pacientes é usar a densitometria de corpo total. Né? Então, aqui em Porto Alegre tem clínicas que fazem super bem o exame, este laudo de maneira muito adequada, e a gente consegue ter a composição completa de todas as partes do corpo do paciente, em termos de porcentagem de gordura corporal, massa magra. E a vantagem da densitometria em relação ao bioimpedância é que a bioimpedância é validada pela densitometria. A densitometria é o padrão ouro, né? É o melhor exame para a gente avaliar isso. Então, a desvantagem é que tem um pouquinho de radiação, né? Um exame super simples. A pessoa deita uma maca, entra no equipamento que não é totalmente coberto. Então, a pessoa, se tem fobia, não precisa se preocupar, não vai ficar coberto. Né? E aí se faz uma avaliação screening. A máquina passa um screening e faz a composição corporal. É um exame que não é tão demorado, assim. Pode ser uma meia hora de exame, mais ou menos. A radiação é mais ou menos equivalente a um raio-x, tá? E a gente tem um dado completo em relação a essa questão, né? E a gente usa outros instrumentos, né? Como força de pressão palmar, né? O teste de up and go, que é para ver o tempo que demora para levantar a cadeira, ir e voltar, e distância, né? Quanto tempo demora para caminhar, fazer uma distância. Então, com tudo isso aí, ou seja, requer avaliação clínica de gente que entende, né? A gente faz a avaliação de sarcopenia e aí, dependendo, a gente tenta definir para um paciente se a gente pode ou não usar a medicação, né? E o que a gente pode fazer, talvez, em combinação, caso a pessoa já tenha algum grau de sarcopenia, mas que não comprometa, não gere risco em perder peso naquele momento, de intervenção nutricional, de atividade física. E aí entra, né, uma coisa muito legal, né, a equipe de nutrição junto, para ajudar, né, no manejo também de recuperação do paciente, de manutenção da massa magra, talvez até de ganho de massa magra, até durante a vigência do tratamento para perda de peso. E é uma coisa que é uma ciência muito em evolução. Eu acho que os trabalhos mais legais que a gente vai ter vão surgir nos próximos 2 ou 3 ou 4 anos. A gente está aqui em Porto Alegre agora fazendo um trabalho só sobre isso. Veio uma aluna da Johns Hopkins fazer, em colaboração com o nosso grupo de pesquisa, um trabalho só para avaliar o impacto da nutrição a nível de obesidade sarcopênica. Então, a gente também está aprendendo sobre isso. É algo novo para todos nós e eu diria assim, eu acho que talvez com mensagem sobre isso é que a gente tem que avaliar o paciente bem avaliado, a gente tem que inserir no programa de atividade física que mantenha a massa magra enquanto ele está perdendo peso, e a gente tem que inserir no programa de dieta e nutricional, preferencialmente com uma nutricionista especializada, em que a gente possa utilizar uma alimentação saudável, rica em proteínas, mas não só isso, tá? Eu acho que tem que ser uma alimentação saudável e, eventualmente, eu acho que, eu gosto de dizer eventualmente, não é obrigatório em todos os casos, suplementação proteica. Perfeito, perfeito. Acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final. A gente já trouxe várias interfaces aqui do tratamento da obesidade. Se deixasse, acho que a gente ficaria mais 2 dias aqui falando sobre isso, porque realmente é uma doença crônica, é uma doença séria que envolve, é uma doença multifatorial e que envolve diversos mecanismos do nosso próprio organismo, que pode gerar outras doenças também. A gente nem comentou sobre síndrome metabólica, que também vai englobar na obesidade, então isso vai ficar para um próximo episódio. Agradeço muito a presença do senhor aqui, que, nossa, endossou muito a nossa conversa, e queria deixar então uma abertura para o senhor falar um pouquinho sobre vender. A gente fala vender o seu peixe, a gente gosta de falar aqui, então onde é que o pessoal pode encontrar o senhor nas redes para ter um conteúdo mais sério, né, de qualidade e de informação científica. Perfeito. Então, eu acho que a coisa mais importante de tudo, eu sempre digo, a gente tem que ter uma postura médica adequada. Perfeito. Tá? Eu acho que eu estou vendo muita gente fazendo propaganda ou divulgação de informação de maneira muito inadequada. Isso me preocupa muito. Nós temos toda uma linha de pesquisa só sobre desinformação. A gente publicou alguns trabalhos sobre o assunto. Legal. Também em nutrição. A gente está agora com um trabalho mesmo, submetendo a uma revista chamada Public Health Nutrition sobre o assunto. Então, acho que assim, o trabalho que a gente tem que fazer é muito sério. A gente tem que ser sensível às questões que o paciente quer tratar. A gente tem que tentar a limitação dos pacientes, a gente tem que tomar uma decisão compartilhada adequada, mas, acima de tudo, a gente tem que fazer uma boa avaliação clínica, tentar identificar as questões que o paciente tem de saúde, tratar elas, e o que a gente não sabe tratar, encaminhar para colegas que possam fazer isso,
de maneira adequada e não simplesmente sentar numa cadeira, o paciente sentar lá e que precisa emagrecer, então vai lá e dá uma receita, né? Acha uma solução mágica lá e não faz não toca no paciente, não faz uma boa entrevista. O tocar, né, faz parte da construção de uma boa relação médico-paciente, faz parte do calor humano numa consulta médica adequada. Uma consulta médica tem que ter calor humano, né? E não só lábia, né? Como eu vejo muito acontecer por aí. Tá faltando isso, né? Tá faltando respeito, tá faltando postura médica, e isso é uma coisa que a gente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalho também, a gente tem tentado ensinar os alunos em relação a essas questões, porque eles estão também sofrendo impacto da desinformação nas mídias sociais. Perfeito. Em relação a como me achar, isso no vídeo agora a gente vai ter né, a divulgação toda de como o telefone, no consultório, como achar na mídia social de maneira adequada. Então, muito obrigada, tutor, pela sua presença aqui. E encerramos esse episódio. Vejo vocês no próximo. Até mais.